Ah, mudou muita coisa, né? Mudou principalmente a administração da igreja. Porque naquela época que eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, não tinha uma mesa administrativa. Mas depois que chegou o pastor Cláudio, aí formou uma mesa administrativa, formou uma comissão dos irmãos para administrar bem a igreja, aí o trabalho foi melhorando. E hoje você vê o trabalho da igreja aqui. A nossa igreja, ela é organizada. Você pode ter certeza disso. Porque se você realmente tem responsabilidade, você vai fazer um bom trabalho, né? Aí depois que chegou o pastor e formou esse conselho, essa liderança, a igreja melhorou bastante. Bastante mesmo. As lembranças, primeiro culto aqui nessa igreja, primeiro casamento. O primeiro casamento que teve aqui foi do presbítero Átila. Não tinha porta, não tinha nada, era tudo de bambu as portas. Era fechado com bambu para ninguém entrar, porque não tinha portão, não tinha nada, né? E tinha mais ou menos umas 400 pessoas aqui. Foi... A Nayara lembra desse casamento. O Átila também lembra, até hoje pode perguntar para ele que ele lembra. Tem umas coisas que, né, a gente não esquece, né? Bom, além do espaço lindo, né? A nossa igreja pequena era linda também, né? Não posso falar nada disso, mas o espaço, né? Mais pessoas. Agora nós temos mais chance de estar, vamos colocar assim, é, de poder ajudar mais pessoas, né? Eu acredito que a mudança foi só de tempo, porque tem muito carinho, tem acho que muita compreensão. Eu acho que só mudou o local, né? Não mudou muita coisa, não. A palavra continua genuína, continua pregando, o, o, o mesmo jeito de pregação, só muda realmente as pessoas, mas a seriedade do trabalho, de de tá, da palavra de Deus, isso não mudou. Só vai aperfeiçoando, né? Com cada um tem um jeito didático de falar, mas o comprometimento das pessoas, né? Aí o trabalho continua, que o ensinamento, desde que veio da Dona Nide, né? Eu acredito que continua. É uma igreja séria, né? Onde traz uma palavra séria, então só tivemos a oportunidade de ter um tempo maior. Esta igreja, aquela congregação se transformou numa igreja no ano de 2010. Agora nós vamos completar 13 anos de emancipação como igreja organizada. E Deus nos abençoou muito ao longo desses anos. Sempre tivemos uma igreja muito firme na palavra, uma liderança muito tratável, muito fácil de se lidar com ela, porque o segredo de uma igreja, ou do sucesso de uma igreja, está em que os seus líderes, presbíteros e diáconos, pensem sempre no bem-estar do reino de Deus, né? Na hora de legislar, na hora de conversar acerca dos assuntos da igreja, pensar sempre no bem-estar do reino de Deus e no bem-estar do rebanho, nunca no bem-estar pessoal da própria pessoa. E isso tem sido uma marca registrada ao longo de todos esses anos de trabalho aqui nesse Canto do Mar. A igreja cresceu bastante, cresceu espiritualmente. Em número, ela sempre manteve um número bom de membros, por causa da sua teologia muito centrada na Escritura, muito centrada na vontade de Deus. Então ela é uma igreja que mantém no seu rol de membros aquelas pessoas que têm realmente bastante interesse em conhecer Jesus e a sua vontade. O sistema da igreja, o método da igreja, ele é de administração, é democrático representativo, onde uma mesa administrativa decide tudo o que concerne a área material da igreja e o conselho de presbíteros, juntamente com o seu pastor, procuram cuidar da vida e da área espiritual da igreja. Ao longo de todos esses anos, Deus então tem nos abençoado muito. Nós estamos muito felizes em completar aí
13 anos de emancipação, essa... Olha, eu lembro muito bem que o pastor Cláudio, né, nas nossas reuniões, sempre que nós íamos nas reuniões, eles apertavam a gente. Olha, vocês precisam se tornar uma igreja, que não sei, e a gente sempre preocupado, né, sempre preocupado, porque a preocupação do pastor era o que, irmão, mas e se a gente se torna, emancipa, depois a gente volta, que vergonha, não podemos acontecer isso, né? E o litoral é um local muito difícil, né, para trabalho, né? O povo vem, não se firma, aquele negócio todo, e a gente sabe que para a igreja emancipada tem que se manter, né? Então esse processo assim ele foi assim lento. A igreja apertava, porém ela esperava o momento certo, né? E foi criado então no coração da igreja, o pastor sempre falando com a igreja, sempre mostrando a igreja, olha irmãos, e formando liderança, né? Eu lembro que o pastor João falou assim, nós precisamos lá embaixo, vamos falar de um presbítero e um diácono. Lembro muito bem disso, né? O pastor Cláudio ainda não era pastor, aquele seminarista. Aí falou assim, então o pastor vai ser o presbítero e você vai ser o diácono. Tá bom, hein? Rapaz, eu nunca fui tão votado. Eu pastor, nós votamos, porque um cabo eleitoral do reverendo Joarante, o reverendo Joarante falou com a igreja assim, nós precisamos do presbítero lá embaixo e precisamos de um diácono. Rapaz, mas nós quase ganhamos todo mundo lá de votação. Foi muito interessante. E nós então ficamos aqui, representando a igreja central, como o pastor como presbítero e eu como diácono. Processo de emancipação, irmão, acho que durou cerca de uns 10 anos, né? Eu era bem jovem, né? Eu ainda não era nenhum oficial, a igreja era bem pequena ainda, mas eu acredito que desde o ano de 2000, né, a igreja ficou pequena, né? Como a gente já citou aqui, havia realmente a necessidade, para que o culto de Natal, por exemplo, as pessoas ficavam na igreja ali pequena, para ter ideia, os corredores dos lados se enchiam porque as pessoas ficavam olhando o culto pela janela, né, ou pela porta, porque não tinha espaço para tantas pessoas que estavam ali. E aí foi se doado, né, pela igreja, acho que central, esse projetor onde colocava-se aquelas cadeiras, né, aquelas cadeiras têm histórias, né, as cadeiras pretas ali, elas são mais velhas do que nós aqui na igreja. E aí sentávamos ali e ali, né, nós participávamos do culto, né, e a igreja central, né, depois de muito ano, aí já é trabalho já do pastor José Cláudio, né, o Gildo, que era diácono na época, correu atrás, né, para que a gente tivesse realmente essa emancipação, porque a igreja ela já tinha uma quantidade boa de membros, né, mas o grande medo, né, apesar de ser jovem, eu participava de algumas reuniões, né, não havia conselho, não havia mesa administrativa, mas a grande preocupação era porque muitas igrejas tinham sido emancipadas nessa época, né, nos anos 2000, e elas acabaram retornando a ser congregação das igrejas mães, porque elas foram feitas muito rapidamente, né, porque só visavam o ganho, né, que elas tinham financeiro, ou seja, o ganho financeiro daria para seguir em frente, mas o espiritual eles não tinham, então eles acabavam tendo que voltar para a igreja mãe por causa de falta de palavra, de seriedade dos próprios membros, e acabavam retrocedendo a ser congregação. Então foi um trabalho bem longo, né, até acho que o ano de 2010, né, que foi emancipado. Então a gente viu aí um processo de mais ou menos 10 anos, né, e a igreja central também ela queria deixar a gente numa posição confortável, né, para receber esses 100 e poucos membros que já havia na igreja. Então foi se construído esse templo, né? Na época da emancipação esse templo estava bem cru, né? Nós tivemos aqui os primeiros cultos, né, que só havia o telhado e as paredes, né? Não havia portas, era chapiscado, o chão era concreto, né? E os primeiros cultos foram assim, né? E depois Deus foi movendo irmãos que doaram piso, que doaram forro, né? Doaram, né? Pagaram a mão de obra, né? A igreja central ela arcou com a mão de obra, os custos da nave do templo em si,
mas o acabamento ficou por conta dos irmãos, né? Aqui já de baixo. Então houve-se uma mobilização muito grande. Muito do que foi construído foi por intermédio de mutirões, né? Onde os homens construíam, as mulheres ajudavam com o almoço. E até nisso, né, havia comunhão, né? Nós quando falávamos, vamos bater um contrapiso da igreja, vamos levantar um muro da igreja, toda a igreja se envolvia, né? Não vinha só um irmão ou dois, mas vinha toda a igreja, né? Desde os mais velhos até os meninos, os mais novos, né? Para ajudar na construção da igreja, né? E hoje nós já vemos uma grande dificuldade, até mesmo, né, irmão, porque a rotina de vida mudou, né? Antigamente nós tínhamos mais tempo, né? Apesar de todas as tecnologias, nós tínhamos mais tempo para dedicar a isso, né? Hoje a vida secular, elas consomem muitas pessoas e acabam deixando as pessoas de terem realmente essas comunhão, porque não é somente fazer um piso ou construir alguma coisa, ali também tem comunhão, né? Tanto entre os irmãos como das irmãs. Então foi muitos anos, né, para deixar essa igreja como está hoje, né? Ainda não está acabada e ainda necessita de mutirões, né? Porque nós temos bastante pessoas, mas a arrecadação da igreja, ela não é uma arrecadação muito grande que a gente possa pagar essa mão de obra. Então ela carece realmente ainda de mutirão. Então o processo, ele foi um processo longo, e eu acredito que graças a Deus, por ele ser um processo longo, nos tornou maduro para estarmos aí completando aí 13 anos, né, de emancipação, e sem nenhum momento desses 13 anos pensar em voltar a ser congregação. Então acredito que isso fortaleceu muito esse processo longo, né, para que acontecesse de 10 anos para ser emancipado. Mudanças positivas. Primeiro, né, mudança que foi positiva, que lógico, né? Mais almas, A gente né? tem mais condições de atender mais pessoas, né? Não tinha condições, né? As coisas estavam realmente, precisavam. Se a gente pegar hoje, né, a média do nosso culto hoje, e levar lá para trás, nós vamos entender, né? E como Deus foi extremamente generoso conosco, né? Nós temos um tempo desse, né, a igreja foi emancipada, né? Criou-se um corpo, né, mais maduro, né? Hoje eu estava até comentando com um pastor, né? O pastor deu risada quando eu falei: pastor, nós estamos envelhecendo. O pastor: irmão, está me chamando nós de velho? Eu falei: não é, pastor. E o amadurecimento, ele tem muitas coisas boas, né? Nós vamos colher agora alguns frutos, né, por causa desse amadurecimento, envelhecer junto. Nós temos irmãos aqui, irmãs, que nós estamos envelhecendo junto. O pastor está envelhecendo junto com a igreja, né? Então aquele pastor seminarista que chegou aqui, hoje ele está envelhecendo junto com a gente. Então a gente tem aprendido muita coisa junto. Eu acredito que a igreja hoje, ela está, né, muito preparada. Bom, quando a gente fala, né, em coisas que a gente melhorou, que a gente evoluiu, né, da igreja ali da nossa igreja antiga para a igreja atual, como o corpo de Cristo, não só, né, falando do tamanho da igreja, da condição da gente receber mais pessoas, né, de uma maneira confortável. Acredito que assim, hoje a gente tem um conselho de presbíteros muito forte, que a gente não tinha na época, né? E aí, então a gente sabe que quando você tem um conselho de presbíteros e uma mesa administrativa que a gente tem, né, também não tínhamos no passado, as decisões, elas são mais discutidas e elas são tomadas de uma maneira mais madura, né? São tomadas de uma maneira mais justa, mais correta. Então, e não pesa sobre o ombro também de uma pessoa só, e também não se corre o risco, né, de se tomar uma decisão parcial, com parcialidade. Então, eu acho que isso é um ganho importante, né? Nós temos muitos ministérios, né, na igreja, bastante ministérios. Oro muito por essa igreja. Assim como muitos irmãos que eu conheço, que você não vê fazendo trabalho nenhum na igreja, mas eles sustentam essa igreja em oração, porque eu sei, né? As características é o desejo de ajudar.
porque, como você mesmo pode provar, basta fazer o pedido que é atendido. E isso eu vejo que Deus tem olhado bem para essa igreja, nesse sentido, tanto quanto os outros, mas nesse sentido Deus tem sempre nos favorecido. Ela nunca deixou faltar, aqui nunca faltou, graças a Deus. E como você pode ver, não tem assim um caixa forte. Nossa igreja trabalha no limite. Então esse limite é que eu vejo que mantém a igreja com os pés no chão. Olha, vou falar para você, depois de 47 anos, né, fazendo presença aqui, tudo, representa que a gente aprendeu que Jesus morreu por nós, é o nosso Salvador, que nós precisamos levar isso adiante. Para mim é a nossa base, né? É nosso alicerce. Eu também não me vejo, né, fora da igreja. Graças a Deus, meu esposo, nossos filhos também, né, estão aqui e estamos servindo a Deus. Então, a igreja para a gente é a nossa base. Quando nós falamos o que a igreja representa para nós, ela representa tantas coisas na nossa vida, né? Apesar do mundo hoje dizer, muitas pessoas, né, que se dizem cristãs, dizer que não é necessário uma igreja para que você tenha uma comunhão com Cristo, realmente é verdade, mas é praticamente impossível que isso aconteça nos nossos dias por causa da nossa rotina, né? Nós vivemos muitas coisas em um único dia. E a igreja é um local onde nós marcamos, agendamos, nos comprometemos com Deus a estarmos reservando um horário para que aquele horário nós tenhamos ali atenção para orar, para louvar, para escutar o que Deus pretende nos falar ali. E é um local que realmente, como Jesus ele cita ali na sua palavra, que ele não veio para salvar os que são sãos, né? Ele fala que os sãos não precisam de médico, e realmente isso é verdade. Todos nós que estamos aqui precisamos diariamente de cura, de sarar os nossos pecados, e esse é o local, né, que nós devemos buscar para que isso aconteça, né? Eu não vejo essa teologia, né, moderna de que não necessita de igreja, ela possa vingar um cristão maduro, né? Porque é aqui que nós vamos aprender e vamos colocar em prática, né, boa parte daquilo que nós aprendemos. Olha, eu acho que eu não consigo mais ficar longe daqui. Hoje eu não me vejo fora daqui. Igual eu faço, né, alguns trabalhos, né, ajudo a fazer algumas coisas aí, né, eu não faço mais porque, né, não dá, mas o que eu puder fazer para essa igreja, para essa comunidade, o que eu puder ajudar, né, para mim é um prazer. Igual, né, o pessoal, né, às vezes até minhas filhas mesmo, pai, mas o senhor não sai de dentro da igreja aqui, mas é meu lugar, não tem. Já me convidaram para ser presbítero, mas eu não sou presbítero. Eu não me vejo presbítero, né? E acho que eu, como diácono, eu sirvo melhor do que se eu fosse presbítero. Para mim não tem lugar melhor. Essa igreja para mim é tudo. Para representar para mim, só para mim não, para minha família. Ela representa respeito, entendeu? Carinho, amor. Isso é o que essa igreja me representa para mim. Muito amor. Muito amor diante de muita responsabilidade que tem. Eu vejo dessa forma. Nós, como lideranças, tememos, né, pela geração futura, né, porque hoje nós olhamos quem
tomará conta da igreja no futuro. Né? Muitos dos nossos filhos não têm essa intenção. E é algo que me preocupa como líder e como igreja, porque como a Simone falou, daqui a pouco nós vamos estar aí com cabelo brancos, né? Alguns sem cabelos, né? E alguns com cabelo branco, mas nós não estamos vendo aí uma nova geração se formando. Isso é uma preocupação muito grande, né? Os nossos filhos, muitas vezes nós mesmos como pais, nós não incentivamos nossos filhos a serem líderes, né? Como nós vimos algumas lições aí passadas, né, sobre essa preocupação, porque nós somos líderes hoje, mas os nossos filhos estão sendo preparados para ser líderes no futuro, quando nós não pudermos mais. E infelizmente hoje eu não vejo assim. Então eu acho que é algo que nós, como liderança, devemos trabalhar a mente de pais para que isso aconteça, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, né? Como a Simone falou, nós já passamos por praticamente todos os ministérios da igreja nesses, né, você tem 29 anos de igreja, eu vou fazer daqui a uma semana 28 anos que estou nessa igreja, e nós sempre vimos essa renovação, né, de pessoas, e nós já vemos aí algumas gerações que estão ficando acomodadas, né, com as pessoas que vêm mantendo a igreja. E os pais de hoje, nós vemos uma grande dificuldade de incentivar os filhos, né? Agora, como liderança de crianças, nós vemos quanto é difícil, né? Você reunir os pais para trazer os filhos para a escola dominical, para o culto infantil à noite, de ter um tempo com o filho para fazer as lições de casa, né, do culto infantil e da escola dominical. Nós não vemos, às vezes, os pais incentivando os filhos a participarem de eventos da igreja, como, né, Dia das Crianças, EBFs, cantatas, né, teatros. Nós não vemos tanto, né, os pais se esforçando para mandarem seus filhos, né, nos acampamentos, algo que marcou muito a nossa adolescência. A preocupação minha hoje, né, que eu vejo na igreja, é uma nova geração para assumir essa igreja, e nós não estamos vendo isso com o que nós temos hoje. Desafios, nós temos muitos. Primeiro, nos mantermos firmes ao Evangelho que pregamos em face de todos os desafios que esta pós-modernidade tem nos trazido. Manter firme no ensino da palavra, os princípios elementares da fé cristã, não negociando em hipótese alguma, custe o que custar. Esse é um desafio para o futuro. Manutenção da fé firme, inegociável em Cristo Jesus, o alcance de novas vidas por meio do Evangelho, e também nós queremos construir aqui a nossa casa pastoral. Eu espero aumentar o número de pessoas, né, de irmãos, membros, né, passar a ser membros, porque tem muita gente que vem, mas não é membro, é visitante, esporadicamente, né? Tem firmeza, um dia tá, o dia não tá. O bom era, esperamos que o número de membros aumenta, né? Melhor, para expandir mais o trabalho, né? A gente sempre espera mais crescimento, né, espiritual, e não só em números, mas crescimento espiritual. União, né, dos irmãos, que é muito importante, a comunhão. É isso. E acho que só tem a crescer, né? O trabalho só tem a crescer realmente. A gente não tem que pensar no que nós vamos fazer realmente daqui para frente, né? Acho que tem que dar mais frutos, né? Que nós somos frutos daquela igreja pequena, nós somos frutos daquela palavra da Dona Nide, que veio com o seu Aníbal, e de tantos outros, né? E acho que o templo hoje, do tamanho que está, com todas as pessoas, com a liderança, e né, acho que a gente só tem a crescer, só tem que continuar crescendo e conquistar mais almas para o Senhor, que acho que é o objetivo, né, da igreja, né? Sem mascarar nada, porque eu acho que a palavra séria é quando você
tocado, né? E toda vez que você entra na igreja, você sai diferente. Então, eu acho que quando a igreja fala a verdade, fala a Bíblia, fala o que Cristo quer para a nossa vida, é o que eu espero. Que os próximos, né, os filhos, né, os meus netos, os bisnetos possam realmente cultivar também a palavra do Senhor, que é o que a gente quer para os nossos, né, para as próximas gerações. Eu espero que continue levando a palavra, né, séria como sempre foi, como a dona Nídia e o senhor Aníbal trouxe, né, para cá, e que possa crescer cada dia mais, levando o evangelho, né, essa palavra tão abençoada que o pastor traz para a gente, séria. E eu espero isso, que Deus abençoe e que continue assim. Eu espero que nós voltemos às nossas raízes, sabe? Nós precisamos voltar às nossas raízes. E que raízes são essas? As crianças. Eu acredito que nós perdemos muito o trabalho com as crianças. Então nós precisamos voltar. Porque se nós queremos uma geração no futuro, uma geração crente, uma geração salva, uma geração diferente, é hoje. Nós temos que plantar hoje para daqui 10, 15, 20 anos, nós temos uma geração melhor. São coisas que nós precisamos, assim, firmar bem essas estacas, né? Firmar muito bem. Então, eu espero muito mesmo. Peço a Deus que Deus levante pessoas, assim, que têm esse dom, né, Cleito? Porque mexer com criança tem que ter dom. Né? Nós temos aí algumas irmãs, que as irmãs possam entender e apostar nisso aí, porque a criança é a igreja, e uma criança traz a família. Gostaria que realmente a igreja crescesse, tanto em número como em fidelidade, mantendo aquela comunhão que a gente conheceu no início da nossa caminhada cristã. Quando a gente fala em futuro, né, no que a gente espera, uma grande preocupação, o que eu espero, ele provém de uma preocupação, né, é que a gente tenha uma igreja frutífera, uma igreja madura, porque a tendência é a igreja ir se modernizando de uma forma em que ela vai deixando princípios que não podem ser deixados. Então eu penso em qual igreja realmente a Sofia, a Pietra, meus sobrinhos, nossas crianças, que igreja, de que igreja eles vão fazer parte, né? Eu penso que papel eles estarão exercendo no reino de Deus. Então, eu me preocupo muito com isso. Então, eu espero que, no futuro, a gente tenha aí o remanescente dos remanescentes, né? Se assim eu posso dizer. Mas que, como graças a Deus, a gente sempre tem um remanescente, né? Que é fiel, que é temente a Deus, que nós hoje, e para a gente poder colher isso lá na frente, a gente hoje precisa realmente nos esmerar, né, nesse plantio, de realmente criar nossos filhos com base nos princípios do Senhor, né, sem mercadejar isso com eles. Então eu me preocupo, né, que a gente, no futuro, ainda tenha uma igreja de pessoas produtivas. A gente, infelizmente, nunca pode dizer que a igreja é 100% madura, 100% frutífera, né, no reino do Senhor, né? Mas quando a gente tem uma grande parte da igreja que tem essa maturidade, ela consegue, né, fazer com que o trabalho do Senhor, com que a obra do Senhor permaneça, né? Ela continua trabalhando para a expansão do reino de Deus. Então, o que eu espero para essa igreja é que daqui a alguns anos, né, ou décadas, a gente tem aí, né, se Deus nos permitir, estivermos aí, né, com os nossos cabelinhos brancos, a gente poder olhar e ver que a gente tem líderes maduros nos ministérios da igreja, que a gente tem pessoas preocupadas, né, em não deixar, né, que os princípios básicos e elementares, né, da fé cristã, que eles sejam trocados
por um modernismo que ele assombra, que ele bate aí as portas, né, da igreja. É isso. O que eu espero é que ela cresça cada vez mais, né? Melhore cada vez mais. A igreja vai sempre crescendo, ela não vai diminuir. A tendência é crescer, né? Então eu espero que ela cresça cada vez mais. Com pessoas sérias administrando a igreja, pessoas responsáveis. Eu peço muito a Deus para essa igreja. Olha, eu gostaria de ver ela crescer no Evangelho, evangelizando, fazendo o papel dela na comunidade da cidade. Eu acho que é muito importante o papel da igreja, né, participar da comunidade, né, da cidade e fazer algo de bom, né, para a cidade, para o local onde ela está, né, alojada. A esperança é uma coisa que, enquanto nós estivermos vivos, nós temos que ter. E para essa igreja, principalmente para a juventude que está chegando, é mais que eles tenham mais empenho, né? Que eles tenham mais vontade, dedicação, tudo através da bondade de Deus, né? E que eles se sintam cada vez melhor e mais forte espiritualmente nessa igreja, porque a igreja morre se através deles não haver um crescimento. Então eu vejo dessa forma. Eu espero que ela esteja como está hoje, né, em crescimento espiritual, uma busca pelo Evangelho, firme no Evangelho que ela ouve, e que ela possa ser uma agência de Cristo nesta cidade, neste bairro, para levar consolo, conforto e a direção de Deus aos corações, porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela vai se deteriorando a cada dia. E eu penso que o desafio maior que uma igreja precisa ter é ela se manter firme ao Evangelho de Cristo Jesus.